irmão, minha irmã, segunda-feira na oitava da Páscoa, por isso, feliz Páscoa a você, a sua família, feliz Páscoa a todos nós. Vamos juntos meditar o Evangelho dessa segunda-feira na oitava da Páscoa. E só antes do Evangelho, lembrando você que ontem nós demos início aos 50 dias com o Espírito Santo, nos preparando para a solenidade de Pentecostes. Hoje é o segundo dia, mas há tempo de você começar. Digita aí assim no YouTube, Padre Mário, 50 dias com o Espírito Santo, ou entre nos nossos grupos de WhatsApp, Telegram, que está na descrição desse meu vídeo aqui do YouTube, o link, basta você clicar, e você recebe todos os dias aí no seu celular, caso você queira assim. Queridos, enquanto o Padre proclama o Evangelho, joinha, like, comentário, isso é importante para o YouTube nos mostrar para mais pessoas e assim a gente evangeliza juntos. Na alegria, na força da Páscoa, vamos meditar o Evangelho de hoje, Mateus 28, do 8 ao 15, e diz assim: Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Noticiar Jesus, dar a boa notícia ao mundo de que o Senhor ressuscitou. Nós ouvimos aqui no Evangelho, vou até grifar com o meu verde Palmeiras: estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Irmãos e irmãs, esse mundo necessita da boa notícia, da boa nova que é Jesus. E Jesus está vivo, ressuscitado. Venceu a morte. Deus o constituiu Senhor e Rei de todos nós. E ele precisa ser noticiado. Veja, essas mulheres, na experiência do sepulcro vazio, de ver os anjos, talvez 2000 anos depois a gente lê tudo isso e perca até mesmo o sentimento de drama da situação. Essa situação ela é verdadeiramente dramática. Nos coloquemos no lugar dessas mulheres. As mulheres que não podiam falar em público, as mulheres, a palavra delas não servia como testemunho diante de um tribunal, nem mesmo perante a própria comunidade, né? E são elas que vão dar a notícia. Estavam com medo, mas correram com alegria para dar a notícia aos discípulos. Então, mais do que medo da situação, mais do que medo dos próprios discípulos, a alegria, a necessidade de dizer algo maravilhoso e que pode mudar tudo, foi o que venceu. Então, correram com alegria, apesar do medo, para dar a notícia aos discípulos. Noticiar Jesus. Fazer Jesus ser notícia, acontecimento, informação nas vidas e nos corações. Você tem noticiado Jesus, querido? Às vezes você me acompanha aqui todos os dias e essa palavra te faz tão bem. Noticie isso. Você já conversou sobre isso com alguém? Manda um bilhete do padre para alguém. Você já falou do que você assiste no YouTube? Sei que muitos, fizeram o nosso diário espiritual Tempo da Quaresma, estão fazendo agora porque é o tempo pascal. E, gente, o tempo pascal não é tempo da gente descansar demais, não. É um tempo de alegria, mas a gente já está se preparando para o Pentecostes, A Quaresma, no fundo, só tem sentido justamente porque Jesus ressuscitou. Essa experiência do ressuscitado com a palavra. Então, às vezes você faz lá o diário espiritual, te faz tão bem. Você já noticiou isso para as pessoas? Tornar Jesus notícia. E Jesus mesmo vem ao encontro e diz: alegrai-vos e não tenhais medo. Alegrar-se e não ter medo. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa proteção. E aí ele vai dizer: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Na Galiléia foi onde tudo começou. Você sabe que a experiência da ressurreição, da gente ressuscitar, da gente nascer de novo, da gente recomeçar tantas coisas, é esse convite. Vai lá para a Galiléia, vai lá no início. Voltem na Galiléia, lá eles me verão ressuscitado. Claro, agora Jesus não é mais o mesmo, ele está ressuscitado. Mas o lugar é a Galiléia. Todos nós temos uma Galiléia na nossa história, uma primeira experiência, uma memória,
né? Um fato, um acontecimento. E mesmo que a gente não seja mais convidado a viver na Galileia, nem os discípulos vivem mais na Galileia, a partir do Pentecostes eles vão para muitos outros lugares, mas a Galileia é esse lugar onde na minha memória, no meu afeto, na minha gratidão, eu reencontro Jesus sempre que eu sinto o abatimento me chegando. Voltar à Galileia. Santa Clara de Assis escreveu lá no primeiro mosteiro que ela fundou, está escrito lá até hoje, né? Ela escreveu assim para as meninas que entravam no mosteiro para a vida religiosa, que faziam aquela entrega tão radical de vida, mas com o tempo vem as dificuldades, vem os desânimos. E Santa Clara de Assis escreveu e deixou lá na porta do mosteiro até hoje assim: nunca perca de vista seu ponto de partida. Fazer memória do que me moveu, daquela convicção, daquele amor, daquele ardor. Voltar para a Galileia, né? Revisitar. Acho que talvez aí no seu casamento esteja faltando isso. Voltar para a Galileia. Abre o álbum de fotos. Voltar à Galileia. Jesus está lá na Galileia. Lá eles me verão. E ao mesmo tempo que nós temos a boa notícia, nós temos a boataria, né? Vão lá, dão dinheiro aos soldados e mandam eles espalhar uma notícia. Não, ele não ressuscitou, alguém roubou o corpo. E diz daí então para nós São Mateus, quando ele escreve esse evangelho, quase 30 anos ali, 20 e tantos anos, 30 anos quase após o fato, é que ele vai escrever o evangelho, e ele vai dizer: assim o boato, não a boa notícia, não a boa notícia, uma fake news, uma fofoca, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. São Mateus viveu essa dificuldade de evangelizar as pessoas, falar de Jesus, e a pessoa fala assim: Jesus, aquele um que o povo fala que ressuscitou. Aí São Mateus diz: sim, não, roubaram o corpo dele, né? Como um boato pode estragar tudo, uma calúnia, uma difamação. E no caso aqui, esses soldados se permitiram fazer parte dessa farsa e atrapalhar o processo de fé de tantas pessoas em troca do dinheiro, né? No fundo, o Deus desse mundo é o dinheiro. Mas, queridos, nós somos convidados a dar boas notícias. Nesse tempo agora da Páscoa, a primeira leitura é sempre de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, na missa de hoje, se você acompanhar alguma missa, você vai ouvir lá assim, ó, no dia de Pentecostes, Atos 2:14. No dia de Pentecostes, Pedro de pé junto com os 11 levantou a voz e falou à multidão: homens de Israel, Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e poder. Vós sabeis que ele foi crucificado e morto. Aí vem a boa notícia: mas Deus ressuscitou Jesus. Foi dele que Davi profetizou sem saber. É, portanto, a respeito da ressurreição de Cristo que Davi previu e anunciou com essas palavras. E aí Pedro vai dizer: com a coragem de quem recebeu o Espírito Santo que é o presente do ressuscitado. Jesus em vida nos deu muitas coisas. Até na cruz nos deu sacramentos, nos deu Nossa Senhora por mãe. Mas Jesus ressuscitado sobe ao céu e ainda nos dá mais um presente, que é o Espírito Santo. Pedro, cheio desse Espírito, vai dizer: Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Eu vou grifar aqui com o meu verde palmeiras. E disto, nós somos testemunhas de uma notícia, de um fato e de um acontecimento. Pedro está testemunhando, na verdade, o que está acontecendo na vida dele. Sabe, gente, às vezes a gente fica em debates teológicos, né, religiosos com as pessoas, quando na verdade a gente simplesmente poderia anunciar: quem é Jesus para mim? Por que eu não fico sem ele? O que ele já fez ou tem feito na minha vida, na minha história, no meu dia a dia? Esse é o grande testemunho. Não é ficar polemizando com pessoas. O grande testemunho, às vezes num ambiente de trabalho, familiar, não é ser um teólogo elaborado. É bom que você saiba talvez até alguma coisa de teologia. Mas é você testemunhar. Olha, eu sou testemunha de que o evangelho funciona. Eu tenho testemunho, eu sou testemunha que a Eucaristia fortalece. Se não fosse isso, eu não sei se... O testemunho é a sua vida. Mas a coragem, a alegria, o poder e a unção para isso, quem nos dá é o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, no dia em que o Espírito Santo foi derramado, o presente do ressuscitado. Então eu quero convidar você, fique firme nesse tempo pascal. Você que na quaresma fez missa diária, tantas práticas de fé, de devoção, continue fazendo. Porque aquele que nós acompanhamos na quaresma, celebramos a Semana Santa, morreu e ressuscitou, ainda tem algo para nos dar, o Espírito Santo. E o Espírito Santo vale a pena ser conhecido. Eu comecei ontem aqui no canal do YouTube uma série 50 dias com o Espírito Santo, que vale muito a pena você acompanhar, de um livro que não é de minha autoria. Nós vamos colocar aí na tela para você o livro, tá bom? Você pode adquirir nas livrarias, enfim. Gente, mas esse livro, ele é simples, mas ele é tão precioso, ele é tão gostosinho. Então, cada capítulo tá aí, os 50 dias, com uma oração por dia. Eu acho que não vai 3, 5 minutos por dia, para você conhecermos melhor o Espírito Santo,
o presente do ressuscitado. Nós começamos ontem, mas atento, coloque aí no YouTube, Padre Mário, 50 dias com o Espírito Santo, tá bom? O livro do Padre Joãozinho. Ou se você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, Telegram, se não faz, quer fazer parte, na descrição do vídeo, basta você clicar, você recebe tudo isso aí todos os dias na sua casa, direto aí no seu celular, para que nós sejamos testemunhas da boa notícia. Jesus está vivo. E quando a gente tem essa certeza, quando a gente tem essa presença, ainda que a gente sinta medo, a gente consegue correr com alegria. Quem experimentou a ressurreição, quem recebeu o Espírito Santo, vai para frente com a vida. Às vezes a gente está com medo, mais ou menos, não importa. A notícia, a caridade pelo outro que precisa saber, a glória de Deus que não pode ser silenciada, apesar do meu medo, eu consigo correr na força do Espírito Santo, de Jesus ressuscitado. E façamos hoje memória da nossa Galileia. Reencontremos Jesus lá, ressuscitemos a nossa fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.